Olá, olá, muito bom dia, boa tarde. Muito obrigado a você que, entre tantos conteúdos aí, foi dando uma olhadinha nos temas e escolheu essa palestra aqui para assistir. Meu nome é Marcelo Bueno. Eu queria começar agradecendo muito a organização do evento por ter me convidado para compartilhar esse tema que eu tenho falado bastante esse ano, e sinto que é uma das minhas missões, assim, falar mais sobre essas habilidades que os profissionais de diferentes áreas podem desenvolver para que eles se coloquem melhor ou de uma maneira melhor no mercado de trabalho, para que eles descubram novas áreas para trabalhar. Acho que tudo isso que eu vou falar hoje para vocês faz sentido, tem a ver um pouco com a minha vida, então é com certeza um privilégio poder estar aqui com vocês compartilhando sobre isso. Como eu disse, eu sou Marcelo Bueno, eu sou jornalista, formado aqui em Bauru, trabalho aqui em Bauru, sempre trabalhei aqui em Bauru. Comecei minha trajetória na TV Record Paulista, né, a Record de Bauru. Comecei como técnico em informática, depois fui para o jornalismo. Então, enquanto estudava ali, fazia faculdade de jornalismo, comecei a trabalhar numa grande emissora, numa redação muito movimentada. Aprendi muita coisa com a Record, assim, tenho uma gratidão gigante pelos anos que eu passei lá. Acho que eu aprendi muito sobre público, comunicação, linguagem, essas coisas que são tão importantes para a gente refletir e aprender quando a gente trabalha com comunicação. Enquanto eu estava na Record em 2012, eu também criei um evento que chama Blogando, coloquei aí para vocês, para quem quiser conhecer mais. Eu tinha muita curiosidade de entender o cenário de comunicação e de mídias sociais, e eu não encontrava eventos assim aqui na região. E aí eu e mais uma sócia começamos o Blogando e nós já organizamos 15 edições do evento em várias cidades, Salvador, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo e claro, Bauru, né? E no meio desse tempo do Blogando, enquanto as coisas estavam acontecendo, eu saí da Record e comecei a trabalhar numa agência, chama Agência Vinil. A Record estava passando por uma reestruturação, eu fui uma das pessoas que foi mandada embora, e eu já estagiava na agência ali, em meio período, né? Foi uma transição até muito tranquila. Comecei a trabalhar ali na agência como estagiário, depois fui efetivado, e hoje eu sou sócio dessa agência, trabalho na área de atendimento ao cliente, então tem alguns clientes aí na área de alimentação, de educação, enfim, essa trajetória de alguma maneira está refletida nessa palestra. Espero que de alguma maneira tudo isso se conecte e faça sentido para você, porque eu realmente quero que você saia dessa palestra com uma expectativa e com uma esperança de que tem muita coisa boa que você pode começar a fazer a partir de agora para mudar a sua carreira, para melhorar a sua carreira. Eu vou ficar muito feliz se você puder me dar um feedback sobre aquilo que fez sentido para você, aquilo que você gostou, se alguma das frases ali, das habilidades que eu vou falar, fez mais sentido para você. Gostaria que você compartilhasse, deixei aí minhas redes, LinkedIn, Facebook, Twitter. Vai ser muito interessante te ouvir, também por e-mail, se você se sentir mais à vontade. E claro, né, melhorar sempre essa palestra, poder levar para outras pessoas com mais especificações, mais assuntos que façam mais sentido. Então, acho que vamos contextualizar, né? Do que eu estou falando, como que a gente vê esse mundo de hoje. Primeiro que é um mundo que até mesmo antes da pandemia a gente já falava que é um mundo volátil, né? As coisas acontecem de uma maneira muito rápida e muda de uma maneira muito rápida, sem você ter tempo de se acostumar com uma situação, uma nova coisa surge. Então, quando você pensa que você conhece ali as redes sociais, surge uma nova, e surge uma nova, e surge uma linguagem nova, e surge um aplicativo novo. E isso, eu preciso informar para vocês, isso não é só na área de comunicação, não é só na área de mídias sociais, esse é um reflexo do mundo. Então, nós de alguma maneira, nas últimas décadas, nós mudamos a nossa característica como mundo, por conta da internet, por conta da globalização, de tudo que aconteceu, né, da própria comunicação integrada entre os países. Então, uma coisa que acontece lá na China impacta a gente de alguma maneira, porque nós estamos num mundo totalmente globalizado. E dentro desse mundo globalizado, surge uma era diferente de tudo que a gente teve até agora. Surge uma era que a gente chama de era do conhecimento. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitos países que tinham a sua força de crescimento atrelado a uma economia ou alguma característica mudaram.
E o que a gente percebe é que os países que não mudaram começam a diminuir, começam a se enfraquecer. E a mesma leitura que a gente faz do passado para o presente, a gente faz agora do presente para o futuro. Se os países, se as pessoas, se os políticos não abrirem os olhos para a era do conhecimento, existe uma grande chance do Brasil ficar para trás. E o que eu estou querendo dizer como era do conhecimento? Eu vou explicar para vocês, pode ficar tranquilo. Primeira coisa que eu quero falar, isso não surgiu do nada, isso não surgiu agora, isso não surgiu na pandemia. Isso já é um tema que a gente vem falando nas últimas décadas, né? Os estudiosos vêm trazendo isso nas últimas décadas. Tem uma frase que eu deixei para vocês logo no primeiro slide, de 1890. O Alfred Marshall falou que o conhecimento é o nosso mais poderoso motor de produção e de crescimento, porque o conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Você está agora assistindo essa palestra, o que você vai aprender aqui, ou o que você vai aprender num curso online, o que você vai aprender numa graduação, numa pós-graduação, ninguém tira de você. Da mesma maneira que quando o conhecimento está espalhado pelo país, ele é proporcionado no país, ninguém tira, o país fica mais competitivo. A partir de 1960, depois da Revolução Industrial, o que a gente percebia? Que as posições que eram mais técnicas, elas começavam a substituir ou aumentar em número as posições que eram mais operacionais. E aqui eu não estou fazendo um juízo de valor que as posições operacionais não são importantes e que as técnicas são. Não é isso. É que a questão é que quanto mais os países iam se desenvolvendo, mais as posições técnicas iam sendo valorizadas e as posições operacionais iam sendo deixadas de lado. Então, era muito natural a gente perceber que um país que evoluía não queria ficar em posições, em trabalhos braçais ou em posições repetitivas, e isso era terceirizado. Isso era terceirizado para o Brasil, isso era terceirizado na Índia, isso era terceirizado em outros países. De alguma maneira, a gente está falando que a era do conhecimento é todo o movimento, tudo que acontece quando você se dedica na geração, no uso ou no compartilhamento de informações. Então, hoje eu estou aqui com vocês fazendo uma palestra. Amanhã vocês podem estar junto comigo num debate. Vocês podem terminar essa palestra e querer saber mais sobre isso que eu estou falando e procurar uma das referências que eu vou apresentar para vocês. Tudo isso se constrói junto, tudo isso vai evoluindo e vai crescendo. Então é muito importante você pensar que eu não estou falando só sobre comunicação, não estou falando só sobre marketing digital, eu estou falando sobre uma era que, se não impactou sua vida ainda, provavelmente tem impactado, mas se ainda não impactou, vai impactar. Outro dado que é interessante trazer para vocês, os países que são desenvolvidos hoje, né, os países mais ricos, 50% do PIB deles está relacionado à economia do conhecimento, está relacionado ao conhecimento. Então a gente percebe que até mesmo países como a China, Coreia, que estão procurando, né, crescer, competir ali com os Estados Unidos, eles estão, de alguma maneira, investindo pesado em educação, investindo pesado em ciência, investindo pesado em tecnologia, porque são essas as áreas que vão determinar os países ricos do futuro, os países poderosos do futuro, os países que vão realmente ter força no futuro, né? Por isso, em 1995, o Banco Mundial criou um índice da economia do conhecimento. Esse dado é tão importante que, do mesmo jeito que mede o índice do desenvolvimento humano, tem um índice que mede como que os países estão em relação à economia do conhecimento. Então, o que tem a ver, Marcelo? O que isso é calculado? É calculado várias coisas. É calculado um regime econômico que proporciona ao país possibilidade de crescer, possibilidade de criar novas empresas, possibilidade de empreender para quem quiser. Então, tem várias atividades que podem ser desenvolvidas dentro do país que agregam, que fazem o país crescer rapidamente, que fazem o país crescer sem burocracia, né? Vocês sabem um pouco do que eu estou falando. Outra característica desse índice do conhecimento, uma população instruída, que saiba usar os recursos tecnológicos, que saiba se comunicar, que saiba se expressar, se informar, procurar informação na internet. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Eu só estou dando algumas deixinhas para você entender que isso que eu estou falando sobre economia do conhecimento não é uma coisa que surgiu agora. É uma coisa que já tem sido estudada nos últimos anos, nas últimas décadas, só que agora ela está muito mais evidente para a gente.
Então, essa palestra traz um pouco disso. E aí, Marcelo, como que está o Brasil nessa posição? Onde que a gente entra nessa jogada? Nós estamos na 59ª posição dos países. De 1995 até 2012, a gente cresceu quase 10% nesse índice. É bom? É bom. Podia ser melhor? Podia ser muito melhor. Mas é um caminho, é uma trajetória, mas a gente entende que a partir de agora o Brasil precisa realmente investir em educação, em ciência, em tecnologia. E não pense que quando a gente fala de ciência, inovação e tecnologia, a gente não está investindo em saúde, a gente não está investindo em desenvolvimento social. Essas coisas estão atreladas, essas coisas crescem juntas, né? Um exemplo bobo, mas quando a pessoa tem mais informação, ela se cuida. Quando ela se cuida, ela não adoece. E aí assim vai. Então, as coisas, de alguma maneira, elas estão conectadas. Outro ponto que é importante a gente falar sobre a economia do conhecimento, porque é necessário, você gostando ou não desse termo, né? É necessário um upgrade da nossa mão de obra. Não dá para a gente ficar com o mesmo tipo de obra, a mesma economia que a gente tinha há 30, 40, 50 anos atrás. Nos Estados Unidos, 48 milhões dos 137 milhões de trabalhadores são relacionados ao conhecimento. A gente fala que até 2023, né, pouco tempo, a gente tem aí quase 3 anos, 80% da falta de pessoas para ocupar vagas de trabalho tem a ver com falta de habilidades específicas. Por isso que essa palestra é tão importante, porque a gente está falando de algumas habilidades que você pode e deve começar a desenvolver em você a partir de agora. Essa palestra não é uma palestra para o outro, é uma palestra para você refletir e ver como você pode se desenvolver e melhorar a sua posição no mercado de trabalho. E, gente, infelizmente, quanto mais você estuda sobre o futuro do trabalho, mais fica evidente que todas as profissões estão ameaçadas. Ah, mas o médico não está ameaçado. O médico está ameaçado. A tecnologia avança, os exames se modernizam, as avaliações via algoritmos elas ficam cada vez mais modernas. O advogado está ameaçado, o jornalista está ameaçado. Tem robôs que você coloca uma série de palavras e ele escreve uma matéria. Toda profissão, de alguma maneira, está ameaçada. E o que a gente precisa é descobrir aquilo que faz da nossa profissão ou da nossa carreira algo único, alguma diferença que a gente precisa fazer. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? Então, basicamente, o que eu estou falando, criatividade e conhecimento somado, agregado ao seu capital humano, vai transformar o seu futuro, vai te ajudar a ser um profissional mais bem colocado. E eu já levei essa palestra para outros lugares. Vou beber minha aguinha aqui. Eu já falei já levei essa palestra para grupos de comunicadores, para grupo de criativos. E eu sei que nesse momento as pessoas ficam com muita dúvida, né? Então você está querendo dizer que a minha profissão vai ser descartada, que a minha formação não vai funcionar, que a faculdade que eu fiz não serviu para nada, que eu estou desatualizado? Não é isso. A questão é que hoje você tem a possibilidade, principalmente depois desses pontos que a gente vai conversar, de analisar a sua carreira de uma maneira mais crítica e falar como que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de diferente. Então, acho que é isso que eu quero falar para vocês. E aproveitando que eu estou falando de carreira, tem muito a ver com essa imagem aí. A gente tem uma expectativa que a nossa carreira seja linear e de crescimento, né? Que ela comece ali por baixo, como todo mundo, mas que ela avance, que ela cresça e cresça cada vez mais. E você sabe que nem sempre a realidade é essa, né? Às vezes você realmente consegue uma boa posição no mercado de trabalho, você fica estável naquela posição, e ficar estável significa o quê? Você não cresce, você também não reduz, você está ali numa posição estável, né? Muita gente que sonhou a vida inteira em entrar no funcionalismo público, por quê? Porque queria estabilidade. As gerações antigas, né, a geração dos meus pais, elas valorizavam muito mais a estabilidade de emprego. Só que a característica mudou. A juventude hoje, a geração mais nova, ela já sabe que estabilidade não existe. Que o que existe é um movimento, como essa seta que eu estou mostrando para vocês, um movimento de altos e baixos, um movimento que em algum momento você está ali no alto da sua trajetória, depois você desiste, desanima, muda de foco, você muda de área e recomeça, e aí você muda de setor, e aí acontece algum problema
com a sua empresa, você decide sair da sua empresa e decide empreender. Então, a nossa trajetória, a nossa carreira, ela não é mais linear e ela, na verdade, nunca foi aquela seta do crescimento que eu mostrei ali para vocês de caramba, eu comecei aqui, olha como rapidamente eu subi. Faz sentido para vocês? Depois quero que vocês compartilhem se isso faz sentido. E o que eu vou fazer nessa palestra? Mostrar para vocês ali alguns elos, alguns momentos que talvez possa te ajudar a dar esse up aí na sua carreira, a mudar o seu foco, a te dar um ânimo para fazer alguma coisa diferente. E aí sim, quem sabe, essa carreira começar a ser direcionada, a apontar para um lugar que faça sentido para você, que você goste. Beleza? Então é basicamente sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre as 10 habilidades exigidas do profissional do futuro. Se você quer se colocar no futuro como um bom profissional, vale a pena você ouvir o que eu tenho para te falar aqui nesse dia. Então vamos lá. A primeira habilidade que eu quero falar para vocês que vocês podem desenvolver e seria muito bom que vocês desenvolvessem são as habilidades tecnológicas. Eu sei que tem gente me assistindo de todas as idades e eu sei que para os mais novos isso é uma coisa um pouco mais tranquila, mas eu queria incentivar, encorajar você para que você não tenha medo, para que você não tenha, não rejeite as novidades tecnológicas que surgem. É interessante que você conheça um pouco, é interessante que você saiba lidar, é interessante que quando você decida usar o seu celular, que você saiba fazer um bom uso do seu celular. Então, quando eu estou falando de habilidade, não é só saber ligar, entrar na internet, fazer alguma coisa. É bom que você saiba dominar os recursos que aquilo te oferece. Você sabe usar um banco? Você sabe encontrar uma informação na internet? Você sabe como funciona o Google? Tem muita gente que procura um termo no Google ali, não encontra na primeira página e ele sai. Ah, não encontrei nada. Tem outras maneiras que você pode encontrar informação no Google. Existem formas de você reunir um termo com outro termo e aí chegar naquilo que você está procurando. Tem um estudo que fala que você tem que fazer as perguntas corretas para o Google. Se você não fizer as perguntas corretas para o Google, ele não te responde da maneira correta. Esse é um exemplo. Outra coisa que eu quero te mostrar, você precisa saber informações que são reais. A gente está vivendo um baita problema no Brasil por conta das fake news, porque as pessoas acabam recebendo aquele conteúdo e entendem que aquilo é verdade, elas nem questionam aquilo, elas não sabem procurar em outros lugares se aquilo é real, se não é, se é uma mentira, se é um vídeo verdadeiro ou não. Tem outras características. Quando eu falo de dominar a tecnologia, eu estou falando de dominar todos ou pelo menos alguns recursos que estiverem ao seu alcance. Então, eu conheço muita gente que tem um celular potente, de última geração, e não sabe usar. Usa o celular para mandar mensagem e receber mensagem. O celular pode te ajudar a organizar sua rotina, ele pode ajudar você a mensurar se a sua saúde está em dia, ele pode te ajudar a se conectar com outras pessoas, ele pode te ajudar a conseguir um marido, conseguir uma esposa, conseguir um namorado. Então, existem muitas possibilidades que surgem quando você aprende a dominar o uso tecnológico. É claro que eu estou brincando, mas isso é verdade também. Mas é necessário que você perca o medo da tecnologia e abrace um pouco mais a tecnologia. Eu quero entender esse aplicativo, como funciona o banco online, o que eu consigo fazer no banco online. Tem hora que eu não me conformo, que eu vejo as pessoas na fila do banco e eu falo, caramba, não podia fazer isso pelo aplicativo? Não podia pagar um boleto pelo aplicativo? Né? Não podia fazer uma transferência ali pelo aplicativo? Agora está vindo novas maneiras aí de você fazer transferência, que você nem vai pagar taxa e tal. Então você precisa saber dominar as habilidades tecnológicas. O profissional do futuro, com certeza, ele vai ser um profissional mais valorizado se ele souber, se ele entender das habilidades tecnológicas. Olha, se esse ponto faz sentido para você, se você gosta do que eu estou falando, você vai perceber que em todo slide eu coloco ali no finalzinho uma dica de como você pode encontrar mais sobre isso. Então, às vezes você é da área de educação e fala, nossa, gostei desse tema, queria entender mais sobre isso. Você pode pesquisar esse termo que eu coloquei aí, Media Literacy, que é uma competência de informação. O que eu estou querendo dizer? Quando eu falo lá da era do conhecimento e dos países se desenvolvendo, a gente entende que para o Brasil, para o país, a gente precisa dar capacidade para que a pessoa tenha a habilidade de aprender. Quando não é só colocar a internet em todos os lugares, é ensinar a pessoa a mexer com a internet.
E a partir do momento que a pessoa tem internet, que ela possa fazer um bom uso da internet, que ela não seja enganada na internet. Então a gente está falando de uma competência que vai muito além da parte tecnológica. Não é quando você ouvir os governantes falar, a gente quer colocar a internet em todos os lugares. Isso é bom, mas não é suficiente. Tem muito lugar que tem internet e as pessoas não sabem usar a internet. Tem muita gente que tem celular e não sabe usar o celular. Tudo bem? Essa é a primeira característica. Vamos para a segunda característica. Mentalidade aberta para novos formatos. Vou falar até pausado. Uma mentalidade aberta para aprender por meio de novos formatos. A graduação é muito importante, a sua faculdade é muito importante, uma pós-graduação é muito importante, um mestrado, um doutorado, isso tudo é muito importante para a sua carreira. Isso tudo vai te colocar de uma maneira diferente para o mercado de trabalho. Mas não é só assim que a gente aprende nos dias de hoje. A gente tem podcasts, a gente tem vídeos, a gente tem palestras, tem, não sei se todo mundo conhece, mas tem uma organização de um evento que chama TED, né? TED. Se você procurar no YouTube, tem muitas palestras de 15 minutos muito interessantes, que você aprende pra caramba. O que eu quero dizer com essa habilidade? As pessoas não estão restritas a aprender só na sala de aula. Pelo contrário, quando a gente está estudando educação, a gente percebe que a sala de aula é um lugar de aplicação, de troca de conhecimento, mas ele não é mais um lugar para que o aluno aprenda só lá. Porque o aluno tem acesso à internet, ele consegue aprender fora, ele consegue pesquisar. O professor não é mais o detentor do conhecimento, ele é um mediador. Faz sentido para vocês? Ele é uma pessoa que junta os conhecimentos, dialoga com os alunos, gera oportunidade de ver aquele conhecimento aplicado. Então é muito diferente do que a gente era lá atrás. Então eu quero instigar você, ó, você pode aprender uma habilidade nova, você pode aprender muita coisa através de outros lugares. Você pode aprender através de um podcast, de um audiobook, através de uma live, através das redes sociais, através da newsletter, que é você assinar um e-mail, receber na sua caixa de mensagem. Hoje, por exemplo, eu não assino nenhum jornal, eu assino algumas newsletters, então eu sou informado por aquilo que chega no meu e-mail, de alguns veículos que eu confio, que eu gosto, acompanho, e eu me informo por ali. Então, entende que existem diferentes maneiras de você se informar? E existem maneiras diferentes de produzir e consumir bons conteúdos. E aí eu também tenho uma dica extra para você. Se você acha que isso faz sentido, se você gosta dessa segunda habilidade, uma dica que eu tenho para você: ensinar também é uma ferramenta poderosa de aprender. Deixa eu beber minha água. E aí eu sei que muitas pessoas falam, não, eu não tenho nada para ensinar. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar. As primeiras vezes que eu fui convidado para dar aula, me senti muito desafiado. Eu falei, caramba, eu não tenho conteúdo suficiente para dar aula, eu não tenho bagagem para dar aula. E aí você descobre que aquilo que você tem, você pode compartilhar com outras pessoas e no processo você vai aprendendo mais. Você vai encontrando novas formas de aprender, você vai lendo novas coisas. Então, não fica com essa mentalidade que não tem nada a ver, eu não sei o suficiente. Todo mundo sabe um pouco. Tem gente que sabe mais que você, tem gente que sabe mais que eu e você sabe mais que outras pessoas. Beleza? Terceira habilidade. Reconhecer. Eu começo falando assim, reconhecer a força das redes sociais. Eu sei que tem muita gente, principalmente pessoas mais velhas, que olham as redes sociais e falam, a galera perde tempo lá, a galera que, os jovens, né, não produzem nada de útil, né? Tem muita gente que fala isso, é uma frase errada. Errada porque hoje as redes sociais, elas são um canal, uma plataforma, um veículo de comunicação. As empresas que estão entendendo, sacando ali como funcionam as redes sociais, elas estão vendendo muito mais. Elas estão agindo de uma maneira muito mais estratégica, elas conseguem alcançar muito mais pessoas. Então é importante para você que você saiba que a sua rede social ali, até mesmo o seu perfil pessoal, ele não é mais o seu perfil pessoal. Ele é uma plataforma que você pode se comunicar com 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. Tem gente que tem 1000 amigos. Então pensa que toda vez que você compartilha alguma coisa, é como se você fosse para uma rádio e falasse, caramba, eu quero falar isso para vocês, quero anunciar isso. Pensa, né? Quando você vai num restaurante e você não gosta da experiência, o que você quer fazer? Ir lá no Facebook e reclamar. O que o dono faz? Ele tem que atender a sua reclamação na hora, porque ele sabe a força que tem a rede social. Ele sabe a força que tem a indicação.
Então, se você tiver que escolher um restaurante para ir hoje que tem 5 estrelas no Facebook e um que tem 1 estrela, qual que você vai escolher? Os 5 estrelas. Por quê? Porque a recomendação é muito mais forte. Porque aquilo que o outro, aquilo que o desconhecido fala sobre tal lugar é muito importante para mim. Entendeu? Eu até deixo isso para você refletir. Ó, é uma pessoa que você nem conhece, mas ela foi no restaurante, não gostou da experiência, contou ali em algum lugar, você fala, eu não vou arriscar, porque fulano foi e falou que não foi bom. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre essa área, existem algumas funções dentro de agências, dentro de grandes empresas, que chama social listening. O que eu estou querendo dizer? É um profissional que é responsável por ouvir as redes sociais. A rede social é tão importante para a estratégia das empresas que tem um profissional que em algumas empresas ele fica colocado para ouvir o que fala delas. O que estão falando sobre o Magazine Luiza num grupo de mães? O que estão falando sobre o Magazine Luiza lá no Reclame Aqui? O que estão falando lá no Twitter? O que estão falando no Instagram? E aí ele compila relatórios e esse relatório ajuda as empresas a se posicionar melhor. Faz sentido para vocês? O poder dos dados. Essa é um pouco mais específica, mas vale a pena a gente compartilhar. Por muitos anos, a gente que é formado em comunicação, jornalismo, área da saúde de alguma maneira, administração, administração ainda lida um pouco com números, né? A gente gostava muito de falar, eu não gosto de números, eu não sei lidar com números, eu não tenho habilidade para isso. Eu sinto te informar e eu falo isso para os meus alunos, em todo lugar que eu vou, essa era acabou. Todo mundo precisa, de alguma maneira, saber mensurar aquilo que é feito nas redes sociais, aquilo que você usa estrategicamente nas redes sociais. E se aquilo está dando resultado ou não, se aquilo está sendo efetivo ou não. E por que esse número, e por que essa característica é tão importante? Porque quando você está numa gestão, quando você está conduzindo um processo, quando você está liderando uma equipe, um departamento, você precisa saber gerenciar essa equipe, você precisa saber gerenciar esse departamento. E é essa frase que eu coloquei ali no final para vocês. Aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Então é necessário sim você saber montar uma planilhinha no Excel, falar, ó lá, a cada R$ 1 que eu invisto, eu consigo. Se você estiver vendendo limão na rua, isso vai fazer diferença. A cada R$ 5 que eu invisto ali em propaganda, eu consigo R$ 25 de faturamento. Quanto que é meu lucro? Quanto que eu tenho que tirar para fazer de propaganda? Então, se você quer empreender, se você de alguma maneira vende alguma coisa, quer começar a vender, ou se você quer ali dentro do seu departamento mesmo gerir de uma maneira melhor, você precisa entender um pouquinho de números. E eu não estou falando que você vai precisar entender fórmula de matemática, isso eu também não entendo, é muito difícil para mim, mas eu estou falando que você precisa perder o medo de lidar com os números, porque eles podem te ajudar de alguma maneira. Escreva para robôs. Essa é um ponto polêmico, mas que eu gosto de falar. Para a gente que é de comunicação, a gente é muito acostumado a falar, eu escrevo bem, eu tenho habilidade de comunicação, então o meu texto na internet é muito valorizado. Lembra que eu falei para vocês que nenhuma profissão está garantida, porque as coisas mudam muito rápido? E é isso que eu quero falar com esse termo, escrever para robôs, mesmo para você que não escreve, tá? Mesmo para você que não é jornalista, isso tem a ver com você sim. Você precisa entender a fazer uma leitura daquilo que a rede social quer, daquilo que o algoritmo do Google quer. O que eu quero? Vou exemplificar para vocês. Quando você digita lá cabelos encaracolados, quando você digita lá carro seminovo, quando você digita no Google tintura ideal para o cabelo, tudo isso quando você digita no Google, o Google processa, né? Coloca lá nos servidores dele, processa isso e vende para a gente que trabalha com comunicação. Então, o que ele quer dizer para a gente? Se você quiser saber o que o seu público procura, eu tenho as ferramentas para te explicar, né, o que o seu público está procurando na internet. Tem uma ferramenta que a gente chama de Google Trends, né, de trends, de tendência, né, em inglês, que você digita lá, qual que é o termo mais buscado, morena ou loira? E aí ele vai te dar os índices de busca. Então, quando eu estou falando de escrever para robô, seja para qualquer tipo de conteúdo que você está fazendo, seja para um conteúdo numa rede social, seja num conteúdo para um site, para um blog, seja para produzir conteúdo para a rede social sua ali que eu falei. Você precisa entender o que as pessoas estão falando, sobre o que as pessoas querem ouvir,
né? Como que eu posso entrar em algumas conversas que estão acontecendo nas redes sociais? Como que eu posso, de alguma maneira, participar? Então, talvez você também, mesmo trabalhando no serviço público, tenha um empreendimento. E aí, durante essa semana, vai acontecer o Oscar. Você pode fazer uma promoção relacionada ao Oscar. Você pode escrever daquilo que está acontecendo no mundo exterior, entende? Eu sei que essa é um pouco mais específica para quem trabalha ali na comunicação, né? Escreve um pouco mais, mas basicamente o que eu estou dizendo é assim, entenda o que a rede social, entenda o que os algoritmos, entenda o que o Google está apresentando para você e utilize isso como estratégia para vender o seu produto. Utilize isso como estratégia para que você consiga responder aquilo que as pessoas estão procurando. Essa vai ser uma boa estratégia para vocês. Sextabilidade. Essa também é muito importante. Essa eu tenho certeza que cabe para qualquer um, tá? É muito difícil generalizar as coisas, mas nesse caso eu tenho certeza que cabe para qualquer um. As pessoas acham que marketing é uma estratégia que é só de algumas pessoas, que só alguns podem fazer marketing. Não. Marketing é agregar valor. Agregar valor a um produto, agregar valor a um serviço. Marketing é tornar aquilo que é valioso evidente que aquilo é valioso. As pessoas que sabem fazer muito bem o seu marketing, elas conseguem uma boa posição no mercado de trabalho. As pessoas que sabem fazer o marketing dos seus produtos, elas conseguem cobrar mais do que o concorrente. Por que uma caneta custa R$ 5, outra caneta custa R$ 500? Porque existe um marketing por trás, existe uma valorização do produto. Ou porque ela foi feita à mão, ou porque o processo de produção é diferente, ou porque ela nunca acaba, ou isso é impossível ainda, mas ou porque ela é a caneta dos famosos. Então, estou dando exemplo para vocês, para que vocês possam entender que marketing não é uma coisa que só eu posso fazer, você pode fazer. Inclusive, existe uma nomenclatura que é muito legal, que é do marketing pessoal. Marketing pessoal é você pensar na sua própria estratégia de agregar para você, na sua visibilidade. Profissionais de comunicação, profissionais de criatividade, né? Jornalistas, relações públicas, eles são muito ruins de marketing. Dentistas são muito ruins de marketing. Eles acham que todo mundo tem que saber o que eles fazem. Eles acham que todo mundo tem que valorizar aquilo que eles valorizam. E talvez você mesmo esteja pensando agora, falar, nossa, eu também sou assim. Eu acho que às vezes eu me sinto tão desvalorizado, né? Às vezes eu acho que as pessoas não sabem o valor daquilo que eu faço. E aí, querendo ou não, eu tenho uma notícia triste para te dar. Muitas vezes você é o culpado, porque você não sabe mostrar aquilo que você faz com o valor correto que tem. Você já viu aquelas pessoas que são muito talentosas, que sabem fazer uma coisa muito bem, e aí elas vão lá e cobram R$ 5 para fazer o que elas fazem? Sabe? Não sabem valorizar o próprio trabalho, não sabem valorizar. Eu estou falando de próprio trabalho, veio na minha cabeça, né? O artesão, o artesanato. Por que tem artesanato que custa R$ 1.000 e tem artesanato que custa 20? Porque as pessoas não sabem agregar valor àquilo que elas fazem. Então, assim, acho que tá bom de exemplo, acho que deu para entender. O que eu estou querendo dizer? Você precisa olhar dentro daquilo que você faz e falar como que eu posso agregar valor, como que eu posso mostrar que aquilo não é um processo simples, não é um processo que veio do nada. Essa palestra que eu estou dando para vocês, ela é fruto de mais de 10 anos de trajetória. Algumas coisas que eu vou falar ainda nos próximos tópicos têm a ver com aquilo que eu falei no começo do meu tempo na Record, do meu tempo no blogando, do meu tempo agora na agência. De certa maneira, tudo que eu trago para vocês aqui tem uma trajetória de 10 anos sendo construída. Então eu preciso valorizar isso. Eu preciso mostrar para as pessoas que eu não acordei ontem com essa palestra na cabeça. Ela é fruto da minha vida. Então, se você faz bem o seu trabalho, se você faz rápido o seu trabalho, você precisa ser valorizado, você precisa se valorizar e deixar isso em evidência. Eu tenho uma dica para você, uma outra dica para você, que eu coloquei aí. Crie o seu LinkedIn. Eu não sei se você já tem LinkedIn, se você já ouviu falar dessa rede social. Ela é uma rede social que a gente chama de uma rede social corporativa. As pessoas estão ali ou para procurar emprego ou para construir uma carreira, uma trajetória, né? Mostrar ali tudo que elas já fizeram, os cursos, os projetos que elas participaram, as pessoas que já trabalharam com ela. E é ali que quando você estiver procurando um emprego também, as marcas podem te encontrar. Meu LinkedIn tá lá, pronto, criado. Eu coloquei o endereço para vocês aí, quem quiser me adicionar.
e semanalmente aparece uma lista de empresas que viram o meu perfil. No momento eu não estou procurando emprego, eu não quero mudar de área, eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo, mas quando eu quiser, eu posso acionar essas empresas, eu posso procurar essas empresas e falar, ó, tem algum processo seletivo aí? Eu tenho as habilidades que você está procurando, eu tenho as experiências que você está valorizando. E tem muita gente que pensa que o LinkedIn é uma ferramenta que você cria só quando você é mandado embora ou só quando você está desempregado. Não. É uma ferramenta que você pode criar hoje, colocando suas habilidades e colocando aquilo que você aprendeu, os seus projetos, para que o seu perfil profissional fique mais completo e, claro, disponível para o mercado de trabalho. Quem sabe você recebe uma proposta, alguma coisa que faça sentido para você, e aí você aceita ou não. Então, minha dica é crie o seu LinkedIn hoje. Se você não tem ainda, crie. Crie seus eventos. Falei para vocês que isso daí tem muito a ver com a minha experiência de alguma maneira, né? Como que eu aprendi, tudo que eu fui vendo. Eu falei para vocês, em 2012 eu tinha muita curiosidade de entender ali sobre o cenário de comunicação, de mídias sociais, e eu não encontrava muitas iniciativas aqui no interior. Então eu decidi organizar um evento. Isso vem lá da adolescência, eu já tinha organizado outros eventos menores, reunião entre os amigos. Então, se tiver algum tema que você gosta, que você acha que faça sentido e que as pessoas não estão falando, por exemplo, eu quero fazer um encontro de mães de gatos. Faz um evento, reúne suas pessoas, reúne seus amigos, reúne suas amigas. Não pense em evento, isso é muito, muito importante explicar. Não pensa que eventos são só grandes estruturas, não. Eventos para 300 pessoas, 400 pessoas. Não, eventos são reuniões de pessoas com assuntos em comuns. Então, se você estiver querendo destacar, montar uma feira, né? Montar uma exposição, isso tudo é um evento. Então, se você tem alguma habilidade que você sente falta de ter mais espaço para falar disso, você quer se conectar com as pessoas que também amam isso, monta um evento. Junta essa comunidade, cria alguma coisa, cria um horário, uma data pré-determinada que as pessoas possam se reunir e discutir sobre isso. Vai ser valioso para você se conectar com outras pessoas. Então eu posso falar para vocês, eu aprendi muito, muito, muito quando eu comecei a me conectar com pessoas do mercado de trabalho que eram interessadas no mesmo tema que eu. Então isso é muito relevante, vale muito a pena. A dica, né? Sempre tem a dica para vocês. Se você tá achando ainda que eu estou falando de grandes eventos, não, eu estou falando organiza lives, organiza encontros virtuais, procure oportunidades para que você possa se aprofundar um pouco mais em temas que são interessantes para você. Beleza? Oitava dica. Seja um curador. O que é curador, Marcelo? Quando você visita um museu, quando você visita uma galeria de arte, uma exposição, tem o artista que fez aquelas artes, né? Só que o artista ele não vai lá organizar a exposição, ele cede, né? Ele vende ali a exposição dele para alguns museus, mas existe uma figura dentro da exposição que chama curador, curador de conteúdo, curador de exposição. O que significa? Esse cara é responsável por pegar todas as obras dos artistas e falar, não, na entrada você vai ver essa obra, depois você vai ver essa obra, depois você vai ver essa e essa. Qual que é o objetivo do curador? É que no final das contas você aprenda sobre a trajetória daquele artista, para que você aprenda tudo que aquele artista quis transmitir. Só que ele vai fazendo isso aos poucos. Ele vai compartilhando um pouco com você, um pouquinho mais, como que o artista começou, como que ele evoluiu, até o momento que você fala, não, agora eu entendo desse artista. Isso é o curador de arte, tá? Agora eu estou trazendo para a nossa realidade. O que é ser um curador? Tem a ver com ensinar, gente. Eu falei para vocês alguns tópicos atrás. Uma forma poderosa de aprender é quando a gente ensina as outras pessoas. Ser curador também é um pouco disso. O que eu estou querendo dizer com isso? Ser curador é você pegar aquilo que você conhece, um pouquinho daquilo que você conhece, e compartilhar um pouco mais com as pessoas. É basicamente isso. Eu estou te encorajando, se você fala assim, Marcelo, eu trabalho no funcionalismo público, no serviço público há mais de 30 anos. Caramba, você tem uma baita experiência para compartilhar. Para quem está entrando agora no serviço público, tudo que você tem para falar é relevante. O que você viu, o que você gostou, o que você não gostou, como você cresceu, como você se destacou. Se você entrou como estagiário numa empresa e hoje você é diretor de alguma coisa, você tem muita coisa para compartilhar. E mesmo que você não tenha cumprido essa trajetória, todo mundo tem alguma coisa para compartilhar. E as redes sociais, elas servem para isso. Elas servem para que a gente entenda um pouco de alguma coisa e fala,
eu vou compartilhar um pouquinho do que eu sei. Eu não sei tudo, mas um pouquinho do que eu sei eu posso compartilhar com as pessoas. Eu levo isso como lema para a minha vida. Eu não sou o cara que mais conhece de rede social no Brasil. Eu conheço um pouco de rede social. E aquilo que eu conheço, eu vou levar para as pessoas. Então eu compartilho no meu Instagram, eu compartilho no meu Facebook, eu compartilho no meu Twitter. E assim a gente vai tornando um mundo um pouco mais, com um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de orientação. Então quando eu falo seja um curador, é basicamente isso. Tire da sua cabeça que você não sabe as coisas. Você sabe sim, você tem muito potencial e você pode compartilhar um pouquinho do que você sabe para ajudar outras pessoas. Nona dica. Seja um empreendedor. Eu até coloquei ali embaixo, ó, se quiser, tá? Se você quiser, se você achar que faz sentido para você. As pessoas vendem hoje o empreendedorismo como se fosse uma coisa obrigatória e essencial. E ela não é. Ela é só uma trajetória. Ela é uma das trajetórias. Se você gostar muito de uma área, sentir que você tem talento para uma área que não está sendo valorizada, que o seu dom está nisso, que o seu propósito de vida está nisso, e se você percebe que a empresa que você está hoje não compactua, não te dá espaço para crescer, você pode e deve considerar empreender. No Brasil, a gente sabe que empreender realmente é um recurso, né? É um recurso necessário, porque muitas vezes quando você não tem um emprego formal, o empreendedorismo surge como uma alternativa importante, uma alternativa viável. Mas é um pouco disso também, mas eu também estou falando para você que tem uma carreira estável, que tem uma trajetória e que de repente gosta muito de alguma coisa, sonha em fazer isso, considere empreender. Na minha trajetória, né, como jornalista, o jornalista, né, na faculdade de jornalismo, você nem tem aula de empreendedorismo, porque entende-se que o jornalista, quando ele sai dali da faculdade, ele vai trabalhar numa emissora, vai trabalhar num jornal, vai trabalhar numa rádio. E aí a gente sente falta, porque a gente fala, e agora que eu quero empreender na comunicação, que eu quero ter uma empresa de comunicação? Por onde que eu começo? O que que eu preciso aprender? O que que eu tenho que saber? Então hoje é muito comum, em todos os cursos de graduação, você ter uma disciplina ali de empreendedorismo. Porque o dentista que monta a clínica dele, ele é um empreendedor. Né? O médico, ele é um empreendedor. O jornalista que monta a sua agência, como no meu caso, é um empreendedor. A costureira, o artesão, o pintor e qualquer outra função, ele também é empreendedor. Então, execute suas ideias, não fique com medo de compartilhar suas ideias com as pessoas. As pessoas falam muito isso, é muito comum no meio do empreendedorismo as pessoas falam, eu tenho uma ideia muito boa, mas eu não vou compartilhar com ninguém porque senão vão roubar a minha ideia. Gente, isso é muito difícil de acontecer. Você sabia que as pessoas ouvirem sua ideia não vai fazer com que elas tenham a mesma habilidade que você para executar. Então, às vezes, você pode falar, eu tenho uma ideia, mas eu preciso de alguém que tenha dinheiro para investir. Aí você vai lá, procura um amigo e fala, eu tenho uma ideia, você tem o dinheiro. Vamos empreender? Vamos começar esse negócio junto? Vamos colocar uma meta para que daqui 3 anos esse negócio esteja andando com as próprias pernas? Vamos investir um pouco do nosso tempo nisso? Vamos ver o que isso acontece? Vamos tentar? Beleza? Basicamente isso que eu estou falando para você. Vamos tentar. Gosto muito dessa frase que eu coloquei no final aqui para vocês. Ó, mais vale uma ideia medíocre brilhantemente implantada do que uma ideia brilhantemente medíocre executada. É bem isso, assim. Você precisa ter uma... É melhor ter uma ideia ruim que você foi lá, fez e tentou, do que você falar que a sua ideia é maravilhosa e ela está guardada só aqui na sua cabeça. Beleza? E por último, o último ponto, se desafie. Essa é uma mensagem também que eu tenho levado para todos os lugares. Gente, se desafie a fazer um pouco mais, a ser um pouco mais, a aprender um pouco mais. Eu estou fazendo um mestrado aqui na Unesp de mídia e tecnologia, mas eu estou fazendo outras disciplinas de um mestrado da USP, de empreendedorismo. Por quê? Porque eu quero aprender um pouquinho mais. Tem espaço para aprender um pouco mais. Tem muito curso gratuito na internet. Eu falo muito disso com jovens que procuram, às vezes, estágio lá na agência. Eu falo, gente, eu não vou contratar ninguém que nunca tenha feito um curso online ou presencial. O conhecimento está aí espalhado, as pessoas estão dando conteúdo de graça. É claro que nem todo conteúdo tem muita boa qualidade, né? Beber minha aguinha.
Mas eu garanto para vocês, tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa positiva na internet. Dá para você aprender. Lembra que eu falei lá no segundo tópico, mentalidade aberta para aprender com novos formatos. Então, reúna aquela habilidade 2, que é para aprender de novos formatos, e reúna com essa daqui, se desafie um pouco mais, né? Não fique não se contente só com aquilo que você sabe, só com a sua graduação, só com a sua pós-graduação ou só com a sua posição. Tenta reunir conhecimentos de áreas diferentes, ver como você melhora a sua atuação. Inovação, as pessoas falam muito de inovação e tem a ver com a economia do conhecimento que eu falei para vocês. Inovação não é um departamento, gente. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas empresas que criam um departamento de inovação. E aí o que acontece? Aquele departamento é responsável por pensar a estratégia da empresa. Isso está errado. Inovação tem que ser uma cultura dentro da empresa, tem que fazer parte de todos os processos. Claro que você pode ter um departamento, você pode ter uma pessoa que te ajude a pensar em inovação, mas é importante para você sim entender que inovação é uma cultura. Então, no serviço público falta o quê? Falta inovação. No serviço privado falta o quê? Falta inovação. No meio da comunicação está faltando o quê? Gente, tem redações fechando porque não tem dinheiro. Está faltando inovação. Então, falta realmente para a gente, para o brasileiro, ter um espírito mais inovador. Tem a ver com a nossa 59ª posição ali no índice da economia do conhecimento. Ou seja, a gente precisa sim desenvolver mais as nossas habilidades, as nossas capacidades, para que a gente se posicione melhor no mercado de trabalho. Eu falei isso no começo e eu termino essa palestra falando isso de novo. A gente precisa dar um upgrade na nossa mão de obra. A gente precisa melhorar a nossa atuação. A gente precisa melhorar a nossa formação. E eu quero também tranquilizar você. Eu não estou falando que você tem que pegar todas essas habilidades que eu falei e usar todas de uma vez e todas elas têm que caber para você. Talvez uma ou outra caiba para você. Talvez uma ou outra sirva para você. Então, eu dei o exemplo. Não precisa colocar todos esses adesivos no seu notebook, não. Não precisa colocar todos esses broches na sua jaqueta, não. Não se preocupa. Lê o que eu falei. Vê essa apresentação de novo. Eu vou compartilhar o PDF com você. Lê com calma. Fala, isso daqui faz sentido para mim. E aí você lembra do Pac-Man? Que ele vai lá e ele vai comendo as frutinhas e ele vai evoluindo e passando de fase. É basicamente isso que eu estou falando para vocês. Descobre uma habilidade, né? Se aprofunda nela, vê como que isso faz sentido para você, como que ela melhora o seu trabalho, como que ela melhora a sua vida. Depois você descobre outra, vai trabalhando com a outra e vai crescendo, vai crescendo. Então, basicamente é essa a mensagem que eu quero passar para vocês. O mundo está mudando de uma maneira muito rápida. A gente não sabe como vai ser, né? A gente nem esperava que a gente fosse entrar nessa pandemia que deixou a gente fechado aí 6 meses dentro de casa. E assim, tudo mudou, né? Tudo mudou muito rápido. E a gente não sabe como que as coisas vão voltar. Parece que as coisas vão voltar a ser o que era, mas a gente não tem certeza ainda disso. Pode ser que as coisas não voltem como era. Pode ser que a pandemia não passe de uma maneira tão rápida como a gente pensa, mas eu não quero falar sobre isso. E pode ser que passe, pode ser que tudo volte ao normal, mas de qualquer forma o mundo já estava numa transformação muito rápida, numa transformação muito constante. E a gente precisa, de alguma maneira, estar preparado. Lembra aquela expressão que eu coloquei lá no começo, good to go? O que ela está querendo dizer? Né? Traduzindo ela para o português, o que ela quer dizer? Esteja pronto. Esteja pronto para o mercado de trabalho. Esteja pronto para se posicionar, para se reposicionar. Se acontecer alguma coisa e você perder o emprego, esteja pronto. Se você precisar aprender uma habilidade nova que você não sabe, esteja pronto. Então, acho que é essa mensagem que eu quero trazer para vocês. Vocês vão perceber que durante a palestra eu coloquei alguns números, né? Se vocês quiserem saber mais sobre algum dos temas que eu falei, eu coloquei aqui uma referência para vocês. E é isso. Queria mais uma vez agradecer a organização do evento pela baita oportunidade de estar aqui. Aguardo realmente os feedbacks de vocês, se vocês gostaram, o que vocês mais gostaram, o que isso pode trazer de diferente para a sua vida. E eu realmente espero que de alguma maneira colabore. Beleza? Estou à disposição, minhas redes estão aí com vocês e a gente se fala. Obrigado e até a próxima.